noite, nós estamos aqui no programa da Babi, o tema de hoje é democracia no Brasil. Mas antes de chamarmos as nossas duas convidadas, Amanda e Amanda, nós vamos fazer uma retrospectiva do cenário político no Brasil. Pode passar. Antes de Cabral, já havia história no nosso país. Os índios habitavam aqui e eles são os donos da nossa terra. Em 1500, caravelas portuguesas aportaram nosso litoral em busca de abrir rotas comerciais e conquistar novos territórios. Usavam o escambo como forma de nos explorar, dando para os índios espelhos, perfumes e facas em troca de pau-brasil, uma árvore bem lucrativa que produz tinta usada para tingir tecidos e móveis. Por 300 anos, Brasil foi colônia de Portugal. Em 1808, com a chegada da família real no Brasil, o país passou a ser um império. Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição, em 1824, que compunha tais medidas: eleições indiretas e censitárias, onde só homens livres e proprietários poderiam votar, e o fortalecimento pessoal do imperador. Em 1889, Deodoro da Fonseca proclamou a República do Brasil, sendo assim o primeiro presidente do país. Agora, com sua chegada, o Brasil deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Em 1891 foi promulgada a segunda Constituição Brasileira, que tinha como principais mudanças independência dos poderes executivos, legislativos e judiciários, separação igreja-estado, voto direto, porém não secreto, instituição do habeas corpus. O coronelismo, prática exercida em 1889, consistia na troca de favores entre presidente e representante, no qual o presidente concebia permissão para os representantes governarem em seus estados em troca de total apoio para si. Ocorre então um rodízio de representantes, ora mineiros, ora paulistas, conhecido também como política do café com leite. O voto de cabresto era uma manobra utilizada pelos coronéis na época do coronelismo para se conseguir acesso aos cargos eletivos por meio da compra de votos, onde usavam até mesmo a violência para que os eleitores votassem nos candidatos apoiados por ele. Como o voto era aberto, os eleitores eram pressionados e fiscalizados por capangas do coronel para que votassem nos candidatos por ele indicados. Em 1937, Getúlio Vargas revogou a Constituição. Agora, supressão dos partidos políticos e liberdade de expressão, pena de morte, eleições indiretas para presidente, anulação da independência dos poderes legislativos e judiciários. O regime civil-militar foi o período da política brasileira em que militares conduziram o país. Essa época ficou marcada na história do Brasil através da prática de vários atos institucionais que colocavam em prática a censura, a perseguição política, a supressão de direitos constitucionais, a falta total de democracia e a repressão àqueles que eram contrários ao regime militar. Diretas Já foi um movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil, ocorrido entre 1983 e 1984. O movimento pelas Diretas Já teve grande importância na redemocratização do país. Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito pelo voto popular direto desde o fim da ditadura militar. Collor assumiu em 1990 e deixou como principal legado o início da abertura econômica do país. Eu sou Amanda. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer a Babi por conceder esse espaço para a gente debater um assunto muito importante que é a democracia atual brasileira. Então, nós trouxemos alguns pontos para compartilhar com vocês. A atual democracia brasileira é uma democracia presidencialista e tem como sua principal característica a divisão dos poderes legislativo, judiciário e executivo, exercidos respectivamente pelo Presidente da República, pelo Parlamento e pelo Supremo Tribunal Federal. E todos esses poderes têm que estar em harmonia entre si. No presidencialismo, os representantes são eleitos pelo povo por meio do voto direto, que é o que acontece no Brasil.
Esses representantes são eleitos para cumprirem mandatos com períodos pré-determinados pela Constituição. Ele é responsável por coordenar a execução das políticas públicas, encaminhar projetos de lei ao Congresso, escolher os ministros que trabalharão com ele, exercer poder de veto em projetos de lei vindos do Legislativo, chefiar as Forças Armadas, entre outras coisas. No caso do presidencialismo, o presidente não precisa ter relação nenhuma com o poder legislativo. Ele pode nunca ter sido vereador, por exemplo. E vale ressaltar que a população escolhe separadamente o poder legislativo, o representante legislativo e o executivo. Por exemplo, o presidente e um governador, por exemplo. No presidencialismo, o presidente e os parlamentares são escolhidos por um período de tempo fixo e determinado, geralmente 4 ou 5 anos. O mandato presidencial só acaba antes desse período, caso o presidente renuncie, faleça ou sofra um impeachment. Por fim, vale ressaltar que, apesar da insubordinação do presidente ao parlamento, é possível demitir o chefe de Estado, em casos extremos por meio de impeachment, por exemplo. Porém, o contrário não pode ocorrer. Tipo, o chefe executivo, o presidente, ele não pode demitir o parlamento. Ou, se ele fizesse isso, seria uma ditadura. Porém, como nem tudo são flores, existem as nossas contradições. No caso, apesar de ser o poder supremo, o presidente tem diversas restrições. Ele é poderoso, porém ele tem diversas restrições, depende da aprovação do legislativo para concretizar várias de suas políticas, suas leis, suas vontades. Então, o que faz com que nem sempre o presidente consiga aprovar suas propostas de agenda e políticas públicas no Congresso Nacional, já que nem todos os partidos representados no legislativo apoiam o presidente. Ou seja, um presidente conservador que quer implementar medidas conservadoras nem sempre vai ser aprovado, já que nem todos os partidos ali presentes são conservadores, alguns são liberais. Sim, ele precisa do poder legislativo para aprovar. Mas ele pode vetar alguns projetos também, alguns não vão ser aprovados, porque ele depende do legislativo. Sim, esse foi o nosso papinho dessa noite. Sim. E se vocês quiserem saber mais coisas, é só acompanhar a gente nas Nosso canal do YouTube. nossas redes sociais. Amanda ao quadrado e... A rede social é aamorim.2. E o meu é agAmandaGalã.1. Então vão lá, que isso é muito importante. Boa noite e fiquem com Deus. Presidente exposta-dura. José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro.